A palavra de Deus, quando nós lemos, é fonte de cura, de libertação ao nosso coração, porque é Jesus que fala, e quando Jesus fala, tudo acontece. O evangelho de hoje, na festa de Santa Maria Madalena, está no capítulo 20 do evangelho de São João, capítulo 1 e 2, depois os capítulos de 11 a 18. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi para junto do meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. Que essa palavra possa curar o nosso coração. Nesta hora, exatamente nesse momento, essa palavra liberada cure o nosso coração das trevas, da noite, do luto, do buraco que muitas vezes a nossa alma está sentindo. Como Maria sentiu a falta do amor de sua alma. Eu penso que Maria Madalena aqui representa nesta hora todos nós que temos por esposo da nossa alma Jesus Cristo nosso Senhor. Que mulher admirável, que mulher grandiosa, uma mulher que foi curada, que foi liberta por nosso Senhor Jesus Cristo, que tornou-se discípula dele. A partir daquele momento, trilhou os passos no seguimento do nosso Senhor. E como São Tomás de Aquino a chamava, não é? Apostolorum apóstola, a apóstola dos apóstolos, justamente porque ela anunciou aos apóstolos o que eles, por sua vez, deveriam anunciar ao mundo inteiro, e o fazem e vão continuar fazendo até Jesus voltar. Então, meus amados irmãos, ela é a primeira testemunha ocular que viu o ressuscitado. E essa importância de Maria Madalena, ela continua ainda hoje na igreja. É o nosso compromisso de evangelização. Continuar evangelizando com a nossa vida e proclamando: eu vi o Senhor, vivo e ressuscitado. Como é que nós fazemos isso?
com o nosso testemunho de vida, com os nossos atos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós precisamos fazer, com as nossas ações uns para com os outros. Jesus está vivo e Ele é o Senhor. E a festa dela foi instituída justamente no Jubileu da Misericórdia pelo Papa Francisco. Porque para destacar o grande amor a Cristo e também o grande amor de Cristo para com ela. Quem experimenta da misericórdia, é impossível não ser misericordioso. Quem experimenta da misericórdia do Senhor, é impossível deixar de anunciar com a vida que Cristo está vivo. Por isso que eu penso que Maria Madalena, ela é esse protótipo que eu e que você precisamos continuar levando a boa nova do terceiro dia. Nós não somos e não podemos ficar lá atrás na sexta-feira. A sexta-feira nos impulsiona para esse terceiro dia grandioso. E Padre Alessandro, eu tenho um aspecto que eu acho muito importante neste evangelho, é que Maria ficou chorando diante do túmulo, porque o viu vazio sem o Senhor. E quando ela viu, tinha 2 anjos. Gente, ver um anjo causa um abalo no coração, não é brincadeira. Todos os relatos bíblicos onde o anjo aparece e tal, fala não temas. Mas Maria, a sua alma mística estava tão ligada ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem vendo 2 anjos, tirou a sua alma, seu pensamento, sua elevação ao amor da sua alma. Eu gosto muito de perceber esse detalhe, que nem a visão de um anjo tirou Maria da sua atenção a quem a sua alma buscava e busca. Antonieta, esse amor de Madalena é um amor que nós todos devemos buscar a Jesus. Porque é um amor que nos leva além dos limites. Veja o que essa mulher fez. Ela foi de madrugada, quando ainda estava escuro, para o túmulo do Senhor. Ou seja, ela enfrentou os desafios da madrugada para chorar a morte do seu Senhor, aos pés do túmulo. Só que quando ela chega lá, ela tem uma outra experiência. 2 coisas nós precisamos entender aqui. Olha que interessante, quando ela chega lá e vê o túmulo aberto, os anjos perguntam para ela, por que choras? Depois ela vê Jesus, Jesus pergunta a mesma coisa, por que choras? E depois, a quem procuras? Muitas e muitas vezes, nós precisamos dar razões àquilo que é a nossa dor e o nosso sofrimento. Maria Madalena foi dizer, eu vim buscar o meu Senhor e onde Ele está porque tiraram Ele daqui. Meu irmão, minha irmã, qual é o nome da sua dor hoje? Qual é o nome do seu sofrimento? Nós precisamos dar nome a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos dar a razão e o sentido de tudo aquilo que nós experimentamos. E esta frase de Madalena, quando ela, depois que tem conhecimento do ressuscitado, que ela vai dizer aos apóstolos, é extraordinária e desafiadora. Eu vi o Senhor. Um dos maiores desafios que nós temos hoje, no tempo de hoje, é exatamente isso. Ver o Senhor. Enxergar o Senhor nas realidades que nós estamos vivendo. Se hoje você está vivendo uma alegria, você precisa ver o Senhor no meio desta alegria. Se hoje você está vivendo uma dor, você precisa ver o Senhor. E o que é ver o Senhor aqui? É experimentar a força do ressuscitado que ressignifica toda a nossa vida. Veja, Madalena foi ao túmulo chorando,
e sai do túmulo depois da experiência de ver o Senhor totalmente radiante e feliz, porque ela viu o ressuscitado. Muitas das coisas que nós vivemos nos impedem de ver a Jesus Cristo. Chegou uma doença, chegou uma morte, chegou uma tristeza, a gente se fecha. A gente não percebe que a mão de Deus está ali nos sustentando, que a mão de Deus está nos guiando. Nós precisamos fazer nesta vida, e como disse a Antonieta, testemunhar com a nossa vida o que nós experimentamos de Deus, é ver o Senhor em tudo que nós estamos vivendo. Aquela frase que hoje está no chavão de todo mundo, né? Deus está no controle de tudo. Essa frase não pode ser um chavão, tem que ser realidade. Aquilo que hoje eu vivo, eu preciso colocar debaixo do senhorio do Senhor e saber que Ele ressuscitado, vencedor da morte, vencedor de tudo, Ele está controlando a minha vida. Se as coisas não saíram como eu queria, mas se elas estavam nas mãos de Deus, foi o querer de Deus. Se eu preciso buscar alguma coisa, entender, é em Deus que eu preciso buscar. Como que a gente ama a Jesus Cristo? Ele deixou isso muito claro. Nós amamos o Pai se cumprimos e observamos os seus mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Madalena expressou o seu amor indo ao túmulo de madrugada. E ela teve como resposta a experiência de ser a primeira a ver o ressuscitado. Cristo quer se manifestar na sua vida. Cristo, que já está presente naquilo que você está vivendo, Ele quer que você o veja, para que você entenda que nada na sua vida foge do controle e do senhorio do Senhor. Mas precisamos ter coragem. Se ela tivesse ficado em casa, não teria visto o ressuscitado. Exato. Mas porque teve a coragem de enfrentar os desafios da escuridão, ela viu a luz que brilha e que jamais se apagará, que é o Cristo ressuscitado. O encontro com o ressuscitado provoca em nós sairmos de nós mesmos. Quando ela foi, ele já tinha ressuscitado. Então, o poder de Cristo ressuscitado traz essa provocação de sairmos do nosso isolamento, da nossa individualidade, porque geralmente quando nós estamos sofrendo, a tendência é querer se fechar, e se fechar até para a ação de Cristo em nossa vida. Então Madalena nos impulsiona e nos ensina que nós precisamos ter esse avanço de uma vida do terceiro dia glorioso, terceiro dia que Cristo vence, terceiro dia que Cristo diz para nós, a morte nós vamos passar por ela por causa do pecado, mas essa morte já foi derrotada, nós não queríamos, mas é o preço que recebemos por causa da queda dos nossos primeiros pais, mas nosso Senhor, que nos ama com esse amor imensurável, veio para derrotar essa morte, mesmo passando por ela, mas Ele a derrotou para nos dar uma vida nova em Cristo, e porque buscamos uma vida nova em Cristo, nós subiremos com Ele depois que passarmos por essa morte. Não é fácil encarar a morte, não é fácil encarar o luto. Quando meu pai morreu, eu vi que eu não ia aguentar. A primeira coisa que eu fiz foi voltar para a terapia, pedir oração. A gente não aguenta mesmo, mas a graça e a força do Cristo ressuscitado nos ensina a passar por esse abismo, que é inevitável e será na vida de todos nós. Mas com Cristo, segurando na mão dele, nós passaremos e passaremos vitoriosos, porque Ele está vivo, Ele é o Senhor, e que nós possamos nesse dia também, com tudo que a gente está vivendo, poder proclamar essa palavra libertadora, não é, Padre? É uma palavra de libertação. Eu vi o Senhor, Ele está comigo. E olha que coisa bonita para Madalena, quando ela vê Jesus com os olhos, ela não o reconhece, mas quando ela ouve Jesus chamar o seu nome, de um jeito amoroso e doce, que só ela conseguia entender, ela viu e reconheceu o Senhor.
Deus te chama de um jeito diferente, porque Deus te conhece. Lembra daquela passagem que Jesus diz? A ovelha conhece a voz do seu pastor? As ovelhas conhecem a voz do seu Senhor e do seu Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no Rincão, você que nos acompanha pela rádio, você que está aí pelo sistema, todo o sistema Canção Nova, ouça a voz do Senhor chamar o seu nome. E quando Jesus chama o nome é porque Ele está estabelecendo uma relação individual. Jesus está falando com você. Qual é o seu nome? Coloque o seu nome agora na boca de Jesus, no coração de Jesus. E ouça Jesus te chamar como Ele chamou Maria. Não foi Maria qualquer, foi Maria. Daquele jeito que quando Ele disse, olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Quando é aquele nome, aquela voz que disse, vem e segue-me. Aquela voz que disse, a quem muito pecou, muito será perdoado. É essa voz que fala ao nosso coração, que é a voz da intimidade com Deus. Ver com os olhos, muitos estão vendo, mas ver com o coração e com a alma, só quem tem intimidade com o Senhor. Só quem é na intimidade. E é diferente, né, padre? O jeito que Jesus fala Alessandro é de um jeito. O jeito que fala Camila é de um jeito. O jeito que fala Sebastião. O jeito que fala Antonieta. Eu sei quando ele fala Antonieta. É ele. É inconfundível. Nosso nome, o profeta diz que está gravado na mão de Deus. Deus Pai. E Jesus sabe ler muito bem. E sabe de cor todos os nomes que está escrito na palma da mão do Pai. Ele chama, nos chama para fora, nos chama para a vida, nos chama para a vida. Você que está com o seu coração aí temeroso, sentindo o gosto da morte, é isso que o Senhor está falando no meu coração, de pessoas sentindo o gosto da morte. Olha, Jesus está chamando você pelo nome, para que você respire a vida, o ruach, o fôlego de Deus, que dá a vida, que deu a vida a Adão, que dá a vida a nós, que nos põe de pé. É esse mesmo Senhor que te chama neste dia, para que você tenha gosto pela vida e respire o fôlego de Deus e se mantenha de pé. Saia dessa tristeza, saia deste abatimento, porque o Senhor te convoca, assim como Maria Madalena, a ser esta mulher do terceiro dia, que não permaneceu ali no túmulo, que ao encontrar com o Senhor, saiu correndo, hein, padre? Porque no meio do versículo, é porque o evangelho de hoje está centrado nela, ela vai chamar Pedro e João, ó, perna para que te quero, e Maria foi atrás e não parou. Eles voltaram e ela permaneceu ali. E porque ela permaneceu ali, com o coração nele, ela o encontrou glorioso. E ela recebeu essa incumbência de irmos anunciar o Cristo ressuscitado. É uma incumbência, porque quando a gente fala igreja, parece um corpo feminino, né, padre? Tem essa alusão mística também, dessa missão da igreja, que vai sempre para anunciar o Cristo vivo e ressuscitado. Onde você encontra o seu Senhor no dia de hoje? Em quem você encontra o Senhor, a quem você busca? No seu filho que acaba de nascer? Na dor de alguém que partiu? Na luta pela salvação do seu casamento? No cuidado de um idoso que está doente, que está à beira da morte? Onde você encontra o seu Jesus? Você não vai encontrar nas nuvens. Você vai encontrar naquele e naquela que está perto de você, naquilo que você está vivendo. Encontre o Senhor e o anuncie com a sua vida. Sabe como? Se precisa cuidar de alguém, cuide com amor. Se precisa sair para trabalhar, saia com amor. Se precisa fazer a comida, faça com amor. É aí que você vai encontrando a força do ressuscitado, para que você entenda que a sua vida tem valor na presença do Senhor.
Padre Jonas nos ensinou que o Senhor fala através dos fatos e dos acontecimentos, não é isso? Foi um fato e um grande acontecimento na vida de Madalena. Qual é o fato e o acontecimento que está agora na tua vida, que você está experimentando, que você está passando, que você está vivendo? Pare um momento e veja em tudo isso o sinal do Senhor. Como o Padre Alessandro falou, não é um chavão, Deus está no controle de todas as coisas, não é, Camila? Não é um chavão, mas é uma experiência de crer que nesse fato, que nesse acontecimento, o Cristo ressuscitado e vitorioso está, para nos dar força de permanecer nele. E mais do que isso, Antonieta, quando nós lemos o versículo dizendo que Maria estava ao lado do túmulo chorando, às vezes é só as nossas lágrimas que nós temos para ofertar ao Senhor, mas ela estava no lugar certo, ela estava no centro da vontade de Deus para ela, ela estava do lado do túmulo, sem saber que o inesperado de Deus, que a surpresa de Deus ia acontecer na vida dela. E quantas vezes nós estamos assim? O que importa realmente é nós estarmos no lugar certo, é nós depositarmos até a nossa lágrima, até o nosso choro no lugar certo, de estarmos no centro da vontade de Deus. E é isso, para estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos dar livre acesso ao Senhor. Então, abra a porta do seu coração nessa manhã e dê liberdade, livre acesso ao Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro, abra. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Creia, pois com teu braço forte, no dia de hoje, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, quantas vezes forem necessárias, me ergues do chão, quantas vezes forem preciso, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E o Senhor nos levanta no dia de hoje. Jesus se apresenta a nós. É momento de enxugarmos nossas lágrimas e dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor em meio à confusão da minha casa, eu vi o Senhor em meio a essa doença, eu vi o Senhor no leito do hospital, eu vi o Senhor quando eu olhei o boleto, quantas dívidas para pagar, mas ainda assim, eu vi o Senhor. E Ele traz mudança para a nossa vida, né, Antonieta? Ele traz mudança para a nossa vida a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos e vemos verdadeiramente o Senhor, nossa vida se transforma. Nessa manhã, veja Jesus eucarístico, veja Jesus, presença real na Eucaristia, e proclame: eu vi o Senhor.